Boa noite a todos, a vocês que a partir deste momento nos acompanharão direto aqui da nossa Igreja Matriz São João Batista, em Uberlândia, Minas Gerais. Sintam-se todos acolhidos. Celebraremos hoje Pentecostes. Intenções da nossa Santa Missa. Aos falecidos, Maria Helena Furtado, 1 ano. Segundo dia de Rosiane Lopes Ferreira. Aos aniversariantes, Gabriel da Silva Moraes, Ruth Naves Oliveira, Padre Marcos Borges Silva Nascimento, Conceição Fedrigo Oliveira, Gustavo Antônio de Souza Pereira, Josefa Lopes dos Santos Rodrigues, Maria Gorete da Silva, Zenilda Maria de Jesus Teodoro, Arthur Ottoni, Francisco Canide da Silva, Maria Isabel Castilho, Maria Madalena Gomes da Silva, Célio Lopes Rabelo, Eliana Maria Teixeira Menezes, Lenir Costa Melo Silva, Padre Francisco de Assis dos Santos, ordenação, Célio Vinícius da Mota Júnior, Josefa de Oliveira Silva, Maria Madalena Dutra,
Wesley Maia Glória, Maria Sandrinha Machado, Igor Rampazzo da Silva, e pelos 40 anos de matrimônio de Valdemir Silvino e Francisca Valzenir, bodas de esmeraldas. Pela saúde de Joaquim Alves Carrijo, Abadia dos Santos Peixoto e todos os enfermos que estão em suas casas e nos hospitais. Em ação de graças a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeuta, psicólogos, os que trabalham nos serviços gerais nos hospitais, os cuidadores de idosos, socorristas, policiais, bombeiros, homens e mulheres de boa vontade e aos voluntários. Com alegria, iniciemos a nossa Santa Missa cantando. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Nós só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para este vento passando, ninguém vê, ele sopra onde quer. Força igual o Espírito Santo faz a Igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. E só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Vida de homens, a Igreja divina, pois o Espírito Santo a conduz, como um fogo que aquece e ilumina, que é pureza, que é vida, que é luz. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. E só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Sua imagem são línguas ardentes, pois amor é comunicação. É preciso que todas as gentes saibam quanto felizes estão. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. O Espírito do Senhor enche o universo, Ele mantém unidas todas as coisas e conhece todas as línguas. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Celebremos com alegria a solenidade de Pentecostes. O Espírito do Senhor desceu sobre nós e nos congregou na mesma fé e numa só família. O universo todo se renova com a presença do Espírito Criador e Unificador, o qual nos leva a respeitar
e valorizar toda a obra de Deus. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Cantemos pedindo perdão. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A voz do nome celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, nós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus. Amém. Pai, com o nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai, o esplendor. Glória a Deus.
Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa Igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem.
e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidades de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai os céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no largo descanso, na aflição remanso, no calor arage, no calor arage. Enche-los bendita,
chama que crepita, o íntimo de nós, sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem a nele, nenhum bem a nele. Ao sujo lavar, ao seco regar, orai o doente, orai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, esperai em ti. no frio aquecer, no frio aquecer, dobrai o que é duro, que ai no escuro, no frio aquecer, no frio aquecer. Dai a vossa igreja, esperai e deseja, vosso sede nós, dai em prêmio forte, uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Vinde Espírito Divino e enchei com vossos dons os corações dos fiéis e acendei neles o amor como fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco.
Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, sobre nós. Hoje a Igreja celebra a festa do Espírito Santo. E nós, repletos do Espírito, Deus envia para estar mais perto de nós. Nesta festa, meus queridos, festa de Pentecostes, onde nós concluímos o tempo pascal, é enviado a nós o Espírito Santo. Enviou sobre os apóstolos e, posteriormente, em todos os seus filhos. E aqui, meus queridos, é o início da nossa missão, a missão da Igreja. A Igreja nasce sob o poder, a força do Espírito Santo. E nós, celebrando a festa de Pentecostes, a festa do Espírito Santo, queremos dizer que, e alguns dizem que a festa está em algum lugar somente. A festa de Pentecostes está em todos os lugares, em todos os cantos oratórios, em todas as famílias. É a festa da alegria, é a festa da missão, porque a missão começa. Mas antes de olhar com mais profundidade, nós vamos observar nestes 50 dias depois da Páscoa, aquele período onde Jesus permanece ainda no nosso meio, ensinando-nos, abrindo as nossas mentes, e nós ainda incapazes de compreender e de entender todos os ensinamentos de Jesus, Ele promete o Espírito Santo, para não termos mais medo. E nós vemos este medo lá nos Atos dos Apóstolos, quando os discípulos, as portas fechadas, em oração profunda, com medo dos ataques dos judeus, Jesus entra,
põe-se no meio deles e diz por 2 vezes, vimos no Evangelho de hoje, a paz esteja convosco. Mostra, ele se revela, mostra as mãos e o lado. E depois ele diz, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E ele diz, recebei o Espírito Santo. E sopra. Está desligado, né? É um barulho estranho, né? Mas é um barulho do vento. O Espírito Santo. Jesus sopra. E aqui eu lembro do velho homem e do novo homem. O velho homem é aquele que Deus sopra nas narinas. Lá no livro do Gênesis. E hoje nós vemos Jesus, para estarmos conosco pela ação do Espírito Santo, ele sopra e dizendo, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Aqui nascem os sacramentos. Principalmente o sacramento da reconciliação. Mas nós lembramos também, lá nos Atos dos Apóstolos, quando naquele dia de Pentecostes, os medrosos, pela ação do Espírito Santo, eles abrem o lugar onde eles estavam. Antes, tudo fechado, com medo. E aquele estrondo, chamando a atenção de todos os que estão por perto. E eles, cheios do Espírito Santo, abrem as portas, abrem a boca e falam das maravilhas de Deus. Tanto é que na primeira leitura, nós lembramos quando uma multidão se juntou, confusos, cheios de espanto, ouviam as maravilhas de Deus na sua própria língua, de muitos lugares. E eles tinham a certeza de que eles não falavam todas as línguas. Todas as línguas. Não falavam. Mas veio um questionamento, um ponto de interrogação. Como é que nós os escutamos na nossa própria língua, eles falando das maravilhas de Deus? E tantos lugares, não é? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, né, da região próxima de Cirene, aqueles que residiam ali, os romanos, os cretenses, os prosélitos e os árabes, todos escutando as maravilhas de Deus. E quantos de nós hoje nos fechamos com medo de ouvir as maravilhas de Deus? E ainda aqueles que têm medo de falar das maravilhas de Deus, cheio do Espírito Santo, mas continua com a sua porta da sua mente fechada, os seus lábios travados, com medo e com vergonha de falar
das maravilhas de Deus. O Espírito Santo ele tem que vir e fazer com que todos sintam, se fortaleçam e tenham a coragem de anunciar, porque Jesus ele nos diz: ide. Vimos anteriormente. Eu vos envio. Assim como Deus me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E todos nós somos enviados do Pai, enviados de Jesus para a missão. Por que nós ainda temos medo, temos vergonha de falar de Deus? Nós não temos vergonha, nós não. Alguns por aí não têm medo, não têm vergonha de falar da vida dos outros, de fazer maldades, de deturpar a história, a sua própria vida. Tem vergonha de falar de Jesus para as pessoas, de chamar para rezar, para ir à igreja. Entre nós muitos temos vergonha, ou se tem-se vergonha, de rezar o Santo Terço na praça pública. Tem vergonha de abrir a sua Bíblia. Não. Você que recebeu esse dom, a plenitude, a confirmação, não deve ter, não pode ter. A igreja, sob a ação do Espírito Santo, e vou dizer sobre o sopro de Jesus, quando ele nos disse: recebei o Espírito Santo. Dentro de poucos dias, aí nós temos essa grande festa hoje. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira, recorda a ação do Espírito Santo na comunidade. Quando ele apresenta que há diversidade de dons e serviços, que são os ministérios, tudo o que acontece é pela ação do Espírito Santo. Nos lembra que não precisamos nem de falar novamente, mas só para a gente firmar mais ainda: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo, porque há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas todas as coisas, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um recebemos o dom. Não somos iguais. Deus se manifesta em nós de formas diferentes e juntos fazer com que a comunidade se torne completa. Vocês já imaginaram se todos nós soubéssemos fazer somente uma coisa, falar somente um vocábulo? Que coisa monótona seria. Mas não. Diante de todas as diversidades de dons e ministérios e serviços, a igreja se torna dinâmica, e a ação de Deus mais ainda, que vai fazendo com que nós acreditamos cada vez mais na sua ação, e a igreja possa continuar crescendo e se santificando a cada dia através dos nossos ministérios e dos nossos serviços.
Tudo para o bem comum. Esta semana mesmo, desde domingo da Ascensão, no domingo passado, nós rezamos a semana inteira e nós aqui pedimos para rezarmos pela unidade dos cristãos. Quantos de nós que dizemos que somos cristãos, mas a impressão que se tem é que a ação do Espírito Santo está longe, porque nós não. Muitos vivem se degladiando, se achando uns melhores do que os outros. Onde nós podemos viver numa situação dessa? Se é para o bem comum, nós todos cristãos, ou que se dizemos cristãos, deveríamos ter os mesmos objetivos: a redenção. Que nós possamos, meus queridos, fazer com que o Pentecostes, que aconteceu com os discípulos de Jesus, entre eles Maria e outras mulheres, Maria Santíssima, que nós possamos dizer que o Pentecostes acontece também hoje, não só naquele tempo, naquele dia, mas ele acontece todos os dias quando nós nos colocamos em oração e pedimos a ação dele em nós. Então, o Pentecostes continua na nossa igreja, continua acontecendo na nossa sociedade, fazendo com que nós nos tornemos missionários, como Jesus nos convida a ser missionário. Ide em missão. É a missão da igreja, o nascimento da igreja e a nossa missão, porque o Pentecostes tem que continuar na nossa vida. Na igreja. E como nós somos preguiçosos? Não! Vamos deixar que Deus haja em nós. O Pentecostes também acontece na nossa missão. E procuremos nas nossas comunidades nos entendermos numa mesma linguagem. E sabemos que a dinâmica é a mesma e ao mesmo tempo diferente, porque vamos nos enriquecendo, uns trazendo coisas novas, os dons colocados todos no mesmo lugar, e acontecem as maravilhas de Deus. Que o Espírito Santo nos ilumine e faça com que as nossas comunidades e a igreja no mundo, ela seja cada vez mais missionária. Meus queridos irmãos e irmãs, professemos a nossa fé. Vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem.
também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, neste momento de preces, convido a você que reza conosco, fazer também o seu momento de prece. Nós vamos responder: enviai vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Irmãos e irmãs, ao Deus do céu, de quem recebemos o Espírito Santo, rezemos: enviai vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Sobre a Igreja e seus ministros, enviai vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Sobre as comunidades cristãs, enviai vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Sobre as nossas famílias, enviai vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Sobre os doentes e desanimados, enviai vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Sobre os povos e nações, enviai vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Juntos rezemos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, a nós aqui apresentemos neste momento o nosso ofertório. Como você que está em casa não pode fazer o seu ofertório, trazer o seu dízimo, na próxima oportunidade você pode levar na sua igreja ou trazer aqui na secretaria. Enquanto isso, vamos nos colocarmos diante do altar em oferta. Espírito Criador, com o Pai fazeis permuto, solo imenso do mundo, para nos dar trigo e flor. Benditos sois noite e dia, por tão grande doação, fonte sem fim de alegria, são matérias do nosso Bendito seja Senhor Deus do Espírito, vamos receber de vossa bondade. Espírito Criador, foi dom de vossa vontade, enchei-nos de habilidade no trabalho do Senhor. Com o Pai vós sois bendito, porque dais a vossa mão, com poder que é quase infinito,
Espírito Criador, bendito sempre sejais, por tudo isso e bem mais, pelo imenso dom de amor, pela luz do terreno, pelo dom de paz, irmão, por esse impulso sereno pra nos pôr em comunhão. Espírito Criador, como Pai fazeis fecunda, solo imenso mundo pra nos dar trigo e flor. Benditos sois noite e dia, o tão grande doação, fonte sem fim de alegrias, maternas no nosso pão. Espírito Criador, foi dom de nossa bondade, encher-nos de habilidade no trabalho do Senhor. Como Pai, vós sois benditos, porque dais a vossa mão o poder que quase infinito continuar a criação. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício, que nos manifeste toda a verdade segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, para levar à plenitude os mistérios pascais, derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, Hosana,
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, Temos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Paulo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Muita fé e confiança, irmãos e irmãs, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Neste momento de comunhão, a você que participa de uma forma diferente, você que está em casa, reza conosco, faça o seu momento espiritual com Jesus. Converse com Ele, deseje-o ardentemente, que Ele venha espiritualmente ao seu coração, tirando toda a angústia, tudo aquilo que te impede de achar que este momento é só para quem está aqui. Não. Esse momento de comunhão é também para você que está em casa e reza conosco, em qualquer lugar. Que Jesus possa ir, nós que acreditamos na presença dele eucarística, e você que acredita, tenho certeza de que Jesus fará a presença na sua vida neste momento. Feche os seus olhos e reza a Jesus, desejando-o na sua vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, venha-nos sabedoria, que faz ter tudo como Deus diz, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dá-nos, Senhor, esses dons, esta luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, o entendimento, que tudo ajuda a compreender, para nós vermos como é alimento o pão e o
paciência, como eterno, viajei os versos, do vez por fora, Deus vê a essência, pensa que é bom, mas é nosso Deus. Dai-nos, Senhor, estes dons e esta luz, e nós veremos que pão Senhor, vem dar-nos a fortaleza, a santa força do coração. Só quem vencer vai sentar-se à mesa para quem lutar. Deus quer o pão, dá-nos, Senhor, estes dons, esta luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, enfim, temos sublime de mão a mão, como convém. O Cristo mostra que nos redime, o Pai Celeste que nos quer bem. Dá-nos, Senhor, estes dons, esta luz, e nós veremos que pão é Jesus. todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia! Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a vossa Igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhe destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos aumente em nós a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos agora fazer, depois desses dias de Páscoa, nós vamos apagar o círio. Irmãos e irmãs, na noite na qual se deu vida ao alegre tempo pascal, o dia de 50 dias, no momento de acender o círio, nós aclamamos a Cristo nossa luz, e a luz do círio pascal nos acompanhou nestes 50 dias e contribuiu não pouco a nos fazer recordar a grande realidade do mistério pascal. Hoje, no dia de Pentecostes, ao fechar-se o tempo da Páscoa, o círio é apagado. Este sinal nos é tirado também porque educamos na escola pascal do Mestre ressuscitado e cheios do fogo dos dons do Espírito Santo. Agora devemos ser nós, luz de Cristo, que se irradia como uma coluna luminosa que passa no mundo em meio aos irmãos para guiá-los em direção ao céu, a terra prometida definitiva. Veremos agora
no desenrolar do ano litúrgico, resplender a luz do Círio Pascal, sobretudo em dois momentos os filhos com a recepção do batismo e por ocasião da última Páscoa. Demos graças a Deus. Ó Sol da justiça, acima de tudo e de todos, poderoso, inescrutável, inevitável, alegria do bem, visão da esperança, satisfeita, louvado e celeste Cristo Senhor, Rei da glória, certeza da vida, preenche os vazios da nossa voz com a tua palavra onipotente, oferecendo como luz agradável ao Pai Altíssimo. Cristo, luz do mundo, Demos graças a Deus. Esplendor da glória do Pai que difunde a claridade da verdadeira luz, raio da luz, fonte de todo esplendor, tu dia que ilumina o dia, tu verdadeiro sol, penetra com a tua luz constante e infunde nos nossos sentidos a chama do teu Espírito. Cristo, luz do mundo, Demos graças a Deus. Sois a lâmpada da casa paterna que ilumina com a luz ardente. Sois o sol da justiça, o dia que jamais escurece, a luminosa estrela da manhã. Cristo, luz do mundo, Demos graças a Deus. Sois do mundo o verdadeiro doador da luz, mais luminoso que o sol pleno, ilumina os profundos sentimentos do nosso coração. Defesa dos meus dias, ilumina, Senhor, teu caminho, pois sois a esperança da longa noite. Ó chama viva da minha vida, ó Deus, minha luz. Cristo, luz do mundo, Demos graças a Deus. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Sendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre de nós, para manter viva a chama de amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia, aleluia, aleluia. Dignai-vos, ó Deus, nosso dotíssimo Salvador, de acender as nossas lâmpadas da fé, que em vosso templo elas refujam
constantemente alimentadas por vós, que sois a luz eterna, sejam iluminados os ângulos escuros do nosso espírito, que sejam expulsas para longe de nós as trevas do mundo, faz que vejamos, contemplemos, desejemos somente a vós, que só a vós amemos, sempre no fervente aguardo de vosso retorno, vós que viveis e reinas pelos séculos dos séculos. Estamos encerrando também, neste 31 de maio, a festa de Nossa Senhora. Nós vamos cantar a consagração à Nossa Senhora. Você que está em casa pode cantar também, é bem conhecida. Se fosse rezada era diferente, não é? Então, o Papa Francisco, inclusive, nesses dias, ontem, né? Rezou com o mundo, com os católicos do mundo inteiro. Eu acredito que não católicos também devem ter acompanhado, isso é muito bom. Rezamos pela unidade, né? Então, todos os cristãos têm uma mãe, chamada Maria, e aqui para nós temos a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que ela pede para rezarmos o texto todos os dias. Então, nesse mês de maio, intensificamos a oração do terço, que não podemos ficar somente na oração do terço, certo? Ou só nesse mês de maio. Amanhã é férias. Não, vamos continuar rezando, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, tá bom? Vamos cantar a consagração a Nossa Senhora. Ó minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade nossa. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima. Rogai por nós. Quero agradecer mais uma vez a você que rezou conosco e sempre reza. Nós ainda não sabemos até quando vai esta situação. Espero que em breve. E acredito que depois que passar esta onda de vírus, de coronavírus, a gente volte com mais vontade de ser missionário, certo? E que o Espírito Santo possa nos iluminar e nos encorajar cada vez mais. E eu acredito que nós, em alguns momentos, vamos transmitir também. Por isso eu peço que vocês façam a sua inscrição, a sua inscrição, né, no YouTube,
para que nós precisamos de 1.000 assinaturas. Né? Tem quanto? 513. Temos ainda 513, falta bastante. Então, pede seus amigos para fazer a inscrição para termos uma melhor qualidade na transmissão. Tá bom? Mas enquanto isso, nós estamos por aqui mesmo, na nossa pequenez, e com certeza. Tá bom? Então, quero agradecer a você que reza conosco e faça esse pedido. Quero lembrar que na próxima semana, dia 7, no próximo domingo, nós vamos fazer aquela ação solidária de arrecadação de alimentos não perecíveis e também agasalhos, blusas, moletons, estas coisas, né? E peço, meus queridos, é tão estranho falar, mas para não colocar peças íntimas que ninguém vai usar, né? A gente é delicado, então, não, por favor, não colocar peças íntimas usadas. Se estiver dentro da caixinha com etiqueta, aí a gente aceita, né? Mas do contrário, não combina, né? Tá bom? Então, a partir de 8h30 da manhã, aqui na porta da Igreja Matriz de São João Batista, estarão os jovens para recolher esses alimentos e esses materiais. Tá bom? Já agradeço a disponibilidade deles para esta ação solidária da nossa paróquia. Acredito que só, né? Desejo a você que nos acompanhou, rezou conosco, uma excelente semana. Temos missa transmitida novamente na terça e na quinta-feira. Se houver uma abertura, estaremos juntos aqui, né? Mas tem todas aqueles lugares que está abrindo, né? Tem todos os cuidados. E você que está em casa, permaneça em casa. Se for sair, não se esqueça, use máscara. Nós estamos aqui dessa forma, porque fica esquisito falar de máscara, né? Ok. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo mal e vos transfigures em sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de sua fé, de uma só fé, reuniu todas as línguas, vos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre nós, vós e permaneça para sempre. Amém. Uma boa noite a todos, a você que está em casa, permaneça em casa, o Senhor permaneça convosco. A todos aqui, uma boa noite, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. A 13